Ainda falando um pouco sobre trigonometria fácil, a gente não pode esquecer de Pitágoras. Ele fez essa lei do triângulo retângulo, onde ele deixa claro aqui, onde você já conhece que aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. E ele deixa claro que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E para exemplificar isso, a gente pode perceber que se a gente pegar um triângulo retângulo e não saber quanto é a hipotenusa, só saber quanto é os catetos, a gente pode usar essa fórmula e vocês aí veem a resposta aí, que não precisa eu entrar em detalhe. Mas o que é que acontece? Chega uma hora que Pitágoras não consegue solucionar todas as questões. Por exemplo, quando a gente tem um triângulo, deixa ela focar, um triângulo retângulo, onde que um lado é um grau. Então você não tem quanto é a hipotenusa. Então às vezes você não tem como fazer se você tivesse, por exemplo, só não tivesse esse 4 aqui, só tivesse o 3 e o 45, aí você não podia usar Pitágoras, que você tem um ângulo e um valor, aí você não poderia usar. Aí nesse caso que Pitágoras não funciona, a gente entra nas razões trigonométricas. E a razão trigonométrica, ela é conhecida como seno, cosseno e a tangente. E temos que decorar isso aqui: cateto oposto, cateto adjacente, H de hipotenusa. E para se familiarizar com isso, a gente tem que lembrar que tudo parte do ângulo. Quem é o cateto oposto do ângulo? Catetos são aqueles que são ligados ao ângulo de 90 graus. Então, cateto oposto é o que está do outro, de frente com o ângulo, do outro lado, que não está ligado com ele de forma nenhuma. É cateto oposto. Cateto adjacente é esse 3 aqui que está ligado ao ângulo. Pode ver que o cateto oposto não está ligado. E os catetos são os dois lados que tem um ângulo de 90 graus. Mas como decorar essa fórmula? Como tem muitos já falando sobre esse macete, mas eu vou repetir. É só na parte de cima colocar do seno e do cosseno coca. Na tangente coca de novo. E depois embaixo é só botar o H de hipotenusa. Então você decora essa fórmula. Ok? Só que para cada ângulo aqui, a gente pode ter ou um seno, ou um cosseno, ou uma tangente. A gente pode ter um seno de 45, um cosseno de 45 ou uma tangente de 45. E todas essas razões trigonométricas, ela tem um valor. Então foi criado os ângulos notáveis, que são os ângulos mais usados, que são os ângulos de 30, 45 e 60. E foi feito relações trigonométricas. Então tem essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui a gente vê que tem as relações trigonométricas. Seno de 30 é 1/2. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Então você tem essa tabela para se orientar. De todos os ângulos tem um valor, mas esses são os ângulos notáveis que mais caem em concursos e provas e etc. Então a gente tem que decorar. E tem também um macetezinho aqui. Se você analisar só a parte de cima, só o seno e cosseno, se você analisar só o seno e cosseno, assim tá melhor.
só seno e cosseno, você pode botar só na parte de cima aqui da fração. Para você lembrar. 1, 2, 3. E depois 3, 2, 1. Pode ver que tá de azul. 1, 2, 3, 3, 2, 1 de azul. Depois de feito isso, embaixo você coloca 2 em todo mundo. Tá em verde. E depois de feito isso, na parte de cima, quem for 2 e 3, bota raiz. Aí tá feito. Aí você só precisa decorar essa. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Então, continuando, eu vou colocar aqui só um exemplo para que vocês possam entender. Se eu tenho um ângulo de 45 graus e eu tenho um cateto oposto, que é do outro lado, de 3, e um cateto adjacente que eu quero saber, aí eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Aí isso é fácil. Por quê? Quando a gente volta aqui para essas razões trigonométricas, a gente vê o seguinte. O que é que eu tenho aqui na minha equação? Para eu saber. Eu tenho um cateto adjacente e um cateto oposto. Eu tenho um cateto adjacente e um cateto oposto. E aqui, onde é que eu tenho cateto adjacente e cateto oposto? Na tangente. É o único local que eu tenho cateto adjacente e cateto oposto. Aí por isso que eu usei tangente de 45. Aí tangente de 45 é 1. Então substituir por 1. 3 é o cateto oposto, que já está aqui. E x é o que eu quero saber. Aos meus pelos extremos e foi. Se por um acaso eu quisesse saber a hipotenusa, aí eu esqueço esse daqui de baixo. Se eu quiser saber a hipotenusa e tivesse esse cateto oposto, eu ia procurar lá onde é que eu tenho hipotenusa com cateto oposto. Aí eu ia vir aqui, já não ia ser mais tangente. Hipotenusa com cateto oposto, já ia ser seno. E se por acaso eu quisesse, eu tivesse esse número aqui, não tivesse esse, e quisesse saber a hipotenusa, eu ia procurar onde é que tem cateto adjacente e hipotenusa. Aí ia chegar aqui, cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Aí, nesses casos, eu podia usar o seno de 45, o cosseno de 45. Mas no caso aqui, eu vejo que a informação que eu quero é um adjacente, e aqui eu já tenho é o oposto. Então, adjacente e oposto, tangente. Foi feito aqui. Aí agora a gente vai fazer algumas soluções de exercícios.